Bem-vindo a mais um episódio do Krusty Car News. Hoje temos 5 novas histórias impressionantes para você. Acredite se quiser, as vendas de liquidação estão chegando na Nissan. A segunda história é sobre o melhor momento para comprar um carro. A terceira é uma notícia de última hora. Apesar dos carros de alta tecnologia e pouco confiáveis, ainda existem alguns incríveis que ultrapassarão 250 mil milhas. A quarta história é que os concessionários da Ford podem fechar as portas com essa grande mudança. E a quinta história me faz questionar como as pessoas estão conseguindo comprar esses carros novos. Então vá em frente, sente-se, pegue seu lanche favorito, pegue sua bebida favorita, prepare-se para uma viagem. Vamos começar, agora. A vida é muito curta para dirigir carros chatos. A primeira história trata das dificuldades enfrentadas pela Nissan, conforme ouvimos falar. De 12 a 18 meses, eles podem estar fora do negócio, pois o diretor executivo está tomando medidas drásticas e a liquidação começa agora. Eles mantêm 5,4%, liderando apenas Volkswagen e Mazda, mas não faltam veículos novos chegando. Eles nem removeram as embalagens ainda, mas apesar da Nissan ter feito vendas tremendas e modelos populares como o Nissan Rogue continuarem a vender com incentivos pesados, o fato permanece. É o início de 2024. Eles abriram mão de quase todos os lucros, até 99% apenas, para incentivar as pessoas a comprar através de promoções, motivações internas e estratégias de marketing. O abandono de modelos populares e a falta de inovação em comparação com seus concorrentes fazem a Nissan perder participação de mercado. A sede da Nissan agora anunciou que precisa impulsionar fortemente o inventário. Está acontecendo uma liquidação absoluta e eles estão motivando cada revendedor a descarregar o que puderem. Eles precisam. Pelo menos 90 desses veículos foram vendidos em um curto período de tempo. A Nissan realmente ofereceu uma retribuição financeira significativa, incentivos financeiros para cada revendedor empurrar o máximo de volume que puderem. Com um esforço para tentar recuperar parte da participação de mercado e esperançosamente manter as luzes acesas. Houve grandes incentivos e motivações para comprar veículos como o Nissan Rogue aqui. Eles têm muitos desses veículos no lote que são muito populares e vistos frequentemente nas ruas. A margem de lucro não está presente em muitos desses veículos, especialmente no Nissan Rogue, que é mais uma compra em volume. Mas vamos dar uma olhada em quanto esses realmente custam. Este é um Rogue S de 25 com tração nas 4 rodas. E este aqui vai para uau! 34 mil. Então, em fundos canadenses, isso não é uma grande quantidade de dinheiro. Isso o coloca em uma acirrada competição, até mesmo com veículos de entrada como o Honda Civic e o líder de vendas, o Toyota Corolla. Se você está procurando um carro, está em busca de um negócio e só precisa de um pouco de ajuda, não se esqueça de clicar no botão de inscrição. Vou ajudar no que precisar. A Nissan tem atingido os consumidores com muitos incentivos. 30 meses, $1.000 de entrada, $850 por semana. Como resistir a esse tipo de pagamento mensal? Apesar dos incentivos generalizados, as dificuldades da Nissan são reais e os consumidores não estão necessariamente comprando. A Nissan já optou por fechar a fábrica em Wuhan, na China, por causa da forte concorrência do mercado chinês. O mercado chinês está construindo veículos elétricos de baixo custo e eficientes que muitos consumidores locais buscam. A Nissan se precificou fora do mercado e, por isso, planeja fechar algumas fábricas. A Nissan parece estar tentando jogar o jogo de volume, mas não está obtendo sucesso no momento, porque até modelos como o Nissan Altima têm faltado inovação. Parece muito comum. Serei totalmente franco, minha própria opinião pessoal, ele se enquadra no mesmo espaço que um Toyota Camry, bem como um Honda Accord, mas não parece que foi tão bem montado. Quer dizer, eu olho para alguns dos plásticos mais baratos, o ajuste, o acabamento, as calotas desses veículos. Este plástico até parece ser aquele plástico mais duro, sabe? Pintura em cromo. Este Nissan Altima, com tração nas 4 rodas, não possui teto solar e tem um nível de acabamento inferior em comparação com alguns de seus concorrentes. Na minha opinião, o Camry é o gigante no seu segmento. Os sedãs médios estão dominando o mercado, dificultando a situação da Nissan. A falta de inovação e os desafios de durabilidade, especialmente com as transmissão continuamente variável em veículos como o Ultima e o Sentra, deixam clientes preocupados com os custos de manutenção e propriedade futuros, fora da garantia.
A Nissan busca se reposicionar no mercado com veículos como o Pathfinder, que antes competia diretamente com modelos como o Toyota 4Runner. Mas o 4Runner tem sido aquele veículo que os clientes compram, possuem e confiam por anos, e sempre foi assim. Felizmente, a Nissan optou por um novo estilo. Eles mudaram tudo e estão tentando trazer os clientes de volta, tentando fazer as pessoas voltarem da marca Toyota para a Nissan com esses ótimos novos redesigns. O Pathfinder, eu adoro a aparência deste veículo. Com a Toyota optando pelo turbo de 4 cilindros em seu 4Runner, surge a pergunta: será que isso poderia ser uma melhor competição? Eles oferecem uma bela envoltura, ligas atraentes e acesso com um toque, mas vamos analisar melhor. Você tem o bagageiro de teto e, em alguns casos, o vidro superior. É um belo veículo. Qual o preço desses modelos? Vamos dar uma olhada rápida. É um Nissan Pathfinder Platinum 2025 4X4. Claro, este vai apresentar uma série de opções. Esta vai ser uma versão bastante equipada, mas deveria ser por 60 mil para este de 61 mil. Saindo da loja, isso parece mais cerca de 65, 66, 000 com os extras e os impostos. Isso não é barato, mas é praticamente exatamente isso. No mesmo território que o Toyota 4Runner, a Nissan falta esse carro Halo. Sim, o GTR que eles tinham, mas infelizmente se foi. E mesmo quando estavam aqui, os preços eram extremamente altos. Alguns poderiam argumentar que o carro Z está disponível aqui, mas parece que falta charme e estilo. E qualquer pessoa que você perguntar, o que você preferiria comprar, um Z ou um Toyota Supra? A grande maioria das pessoas responderá Toyota Supra. Na verdade, o Supra agora tem uma edição final que está trazendo ainda mais alarde. Tem o desempenho da BMW por trás disso? E a Toyota sempre teve isso. Embora vendam muitos veículos de baixa qualidade, chatos, sem brilho, do tipo festa de bocejo, eles de fato sempre têm algo mais interessante e inovador. Eles têm os melhores sistemas híbridos e transmissão continuamente variável com seus sistemas e transmissão continuamente variável, e a Toyota ainda tem um lugar no mercado. Eles são um osso duro de roer. O fato é que, sem uma presença significativa no espaço híbrido, eles parecem estar lutando com as vendas. Por outro lado, infelizmente, eles também vendem produtos muito sem graça. Quero dizer, muitos fabricantes têm seus volumes, estes têm seus volumes. SUVs pequenos, baixos, SUVs de tamanho pequeno a médio para corresponder a cada parte em cada segmento do mercado. Infelizmente, parece ser tudo o que eles estão vendendo no momento. Não tem muito a oferecer no mercado agora. Concedido, né? O caminhão é uma ótima compra na Nissan Frontier. A Frontier tem alguns dos melhores caminhões de pequeno porte no mercado atualmente. Surpreendentemente, eles não estão vendendo tão bem atualmente, mas são um dos poucos que ainda mantém sua essência. Um motor V6 de 3,8 litros naturalmente aspirado sob o capô. Hoje, poucos veículos novos têm um motor assim, testado e aprovado. Isso levanta aí a questão, por que eles não estão vendendo mais desses? A verdade é que a reputação da marca se estende aos motores e transmissões encontrados em seus modelos de nível inferior. Isso, infelizmente, impactou na reputação geral. Há cerca de 6 meses, a Nissan afirmava que, em sua trajetória atual, sairia do mercado em 12 a 18 meses. Após 6 meses, pouca coisa mudou, exceto pela demissão do diretor executivo e do diretor financeiro, que receberam os papéis de desligamento. As coisas não mudaram muito, só que eles estão tentando voltar à ativa. Eles buscavam investidores externos para ajudar a estimular e resgatar a marca. Eles precisavam de mais fluxo de caixa e essa marca proporcionaria isso. Eles deveriam se unir à Honda, que deveria ter o financiamento. Tentamos a colaboração, mas não deu certo. A colaboração entre a Nissan e a Honda não foi satisfatória para a marca Nissan, enquanto a Honda queria fazer da Nissan mais uma subsidiária. A Honda, é claro, o irmão mais velho estava disposto a participar. Mas é claro, depois que as conversas terminaram, com a Nissan dizendo de jeito nenhum, estamos fora, a Honda disse Honda e Nissan finalmente dissolveram essa tentativa de colaboração. E para piorar a situação, uma investigação do escritório do OAG para encontrar a Nissan com práticas enganosas. Em muitos dos clientes, 1.700 clientes foram super cobrados e enganados. Muitos considerariam taxas falsas como cobranças falsas. Ficou muito ruim. Afetou mais de 8 revendedores na ordem de 3 pontos. 2 milhões de dólares tiveram que ser compensados aos consumidores prejudicados por supostas práticas obscuras. Alguns revendedores parecem ter reputações ruins, especialmente em relação à transmissão continuamente variável, apesar de atualizações.
Muitas pessoas sentiram-se prejudicadas por algumas dessas transmissões que frequentemente estavam superaquecendo com 60 a 70 mil milhas. Sim, há outras práticas como vender taxas falsas. E claro, não há muito o que falar. Você não tem um carro ralo, nada muito empolgante. Em outras palavras, há muitos SUVs brancos como este, cinza, cinza escuro e talvez pretos. O vermelho pode parecer fofo, mas no final você não tem muita escolha. Segundo vários clientes, tudo lembra muito iogurte de baunilha. O pior é que adicionaram um motor de compressão variável, trazendo mais problemas em potencial. E já houve conversas sobre alguns desses motores queimando turbos, queimando óleo e não necessariamente durando tanto quanto deveriam. No entanto, esta é uma tendência que muitos fabricantes estão adotando: motores turbo de 3 cilindros menores. Olhe para a Ford e alguns de seus veículos. O EcoSport que eles descontinuaram tinha um problema. Chevy General Motors, eles estão colocando em alguns de seus veículos, seus SUVs menores, eles estão colocando um turbo 3, então agora você está colocando motores turbo de 3 cilindros. A durabilidade parece ser um problema agora, mas a Nissan enfrentou desafios de durabilidade com alguns de seus motores, turbo 3 cilindros e transmissão continuamente variável. No final das contas, a reputação, tanto em práticas de negócios quanto pessoal, tem sido um grande problema. O modelo tem sido um pilar para a marca. Porém, ainda há carros divertidos que passam despercebidos. Não se fala ou vê muito deles nas ruas, mas este aqui é um belo carro. E com o que exatamente estamos lidando? Estou surpreso que esses tipos de veículos não estejam vendendo em grandes volumes, porque este é um Sentra da Nissan, este é um Senior, mas onde muitos desses Nissans tiveram problemas significativos com algumas de suas transmissões continuamente variáveis. Adivinhe, a Nissan tem um veículo como este, que seria uma forte concorrência para likes do Honda Civic, que segundo os insiders. A Nissan está lançando um novo redesign completo para o Nissan Sentra, que deve ser, assim, projetado diretamente para competir com likes do Honda Civic. Eles usam elementos como o teto preto, o que proporciona um detalhamento bonito. Sinceramente, eu realmente gosto da aparência disso. Você recebe o teto preto, o Highliner preto, pilares, espelho preto, tampas, claro que você recebe. Este pequeno painel rocker faz o veículo parecer bastante esportivo. Adoro a aparência deste design. Este Sentra, mesmo sendo de um nível de acabamento inferior, está em uma posição menos importante. Ele representa algo que parece muito divertido, interessante e até melhor. Ele possui câmbio manual disponível, eliminando a preocupação com a transmissão continuamente variável. O Nissan Sentra SR é um exemplo de carro que teoricamente deveria vender muito bem. Menor custo para rodar e comprar, melhor desempenho e confiabilidade com essa transmissão. A Nissan tem veículos competitivos no significativo mercado de SUVs grandes. Temos aqui um Armada SL redesenhado e um 4X Pro 4X. Você notará diferenças significativas entre eles. Olhe para a grade aqui, você tem essas áreas entalhadas e aqui é uma peça contínua. Aqui embaixo, você tem algumas entradas diferentes. Claro, você vê todos os tipos de cromo e este aqui tem uma aparência mais agressiva. E quanto mais abaixo, aqui, você vai notar que este aqui tem uma placa de deslizamento com esses ganchos de reboque. Você tem os ganchos de reboque laranja e um pouco de uma placa de deslizamento. Este layout é mais convencional, portanto ambos são bem distintos. E os preços refletem isso, porque o SL custa bem menos que o 4X. Agora, você também vê que este aqui te dá o logo laranja na frente, este te dá um logo tradicional, então é bastante significativo. Belos caminhões, independentemente da perspectiva, mas no final das contas eles têm um custo, porque o SL aqui custa uma quantia de dinheiro bastante significativa. Sim, você tem alguns detalhes legais como este em todo lugar, mas este aqui, o SL custa 87 mil. O 4X tem um preço maior, mas inclui detalhes extras nos emblemas e algumas atualizações. Isso é um pouco diferente, claro. Você também recebe vários detalhes incríveis em laranja. Este aqui vem com uma etiqueta de preço de 97 mil. Você está em 100 mil dólares o dia todo, então 100 mil dólares. Veículos não parecem faltar hoje em dia, mas isso está no meio de todos os outros veículos competitivos. Claro, vemos isso nos Cadillac Escalades. Todo fabricante parece ter esse espaço e a Nissan está tentando ser o mais competitiva possível, tentando dar o máximo de veículo pelo melhor custo-benefício. Isso é muito dinheiro. Lembro que em 1974, quando meus pais compraram sua primeira casa, pagaram 22 mil dólares por ela.
É um pensamento que faz chorar, não é? Muitos incentivos, como pode ver aqui. Aqui eles têm o evento de vendas My Choice, onde você pode escolher entre várias opções diferentes. Bônus Nissan de $1.500, até $1.500 de crédito em acessórios ou um programa de manutenção pré-pago de 3 anos. Que na verdade tudo que te dá é uma troca de óleo. Anualmente você consegue 30 meses com a entrada de $1.000 e cerca de $100 semanais. Há um pequeno incentivo para um veículo utilitário esportivo ali. Conheço alguém que tem um Sentra recente e gosta do veículo. Tratei bem meu 280 ZX que tive por muitos anos, eu amava aquele carro. Eu rodei muito com ele, e aqueles 6 cilindros em linha que eu tinha no início dos anos 80 era uma verdadeira joia de motor, ele simplesmente continuava e continuava. Câmbio manual, muito divertido. O carro tinha torque de sobra, era simplesmente ótimo. É por isso que me sinto especialmente conectado com a Nissan. Eu adorava quando a marca fazia carros divertidos. O GT-R é um carro incrível, mas infelizmente o R35 teve um preço extraordinariamente alto nos últimos anos. Isso me afastou, assim como outros compradores do mercado. Eu também adoraria ter um desses. O carro Zed é divertido, o 370 era ótimo, mas o 350 não me chamou tanta atenção. Sinceramente, muitos desses carros Z ou ZED são muito divertidos. A Nissan tem um enorme potencial e uma grande legião de seguidores. Houve algumas, na minha opinião pessoal, algumas decisões tomadas em um nível mais alto que não resultaram necessariamente na mesma glória para a marca. No final das contas, eu venho de um lugar onde achava que a Nissan era uma excelente marca de veículos em certo período. Mas a última notícia da sede da Nissan é uma liquidação massiva. Agora, eles estão incentivando cada revendedor a dizer: olha, você precisa vender 90% dos seus volumes. Se você conseguir vender 90% dos seus veículos dentro do período de tempo estipulado, vamos te compensar. $350 por unidade vendida, isso é um grande incentivo. Agora não se trata mais de lucros, mas de números. Muitos desses veículos, antigamente, eram vendidos por alta margem de lucro, tentando maximizar os ganhos com menos números, margens mais significativas. Os fabricantes estavam fazendo truques e jogando os jogos. Agora estão oferecendo enormes incentivos para os revendedores empurrarem os números e volumes. A ideia é comprar seu carro no final do mês do ano, em maio ou nos meses de outubro a dezembro. Isso nunca foi mais verdadeiro. Haverá momentos estratégicos, haverá momentos no final do mês em que esses veículos ainda não foram vendidos e haverá uma grande motivação para empurrar esses veículos para o comprador. Você provavelmente encontrará a Nissan pressionando fortemente esses números em breve, com grandes incentivos e brindes e certamente disposta a negociar. É uma venda virtual, quase uma liquidação de certa forma, e a Nissan está mudando o jogo novamente, mais uma vez. Quando viemos dos últimos 4 ou 5 anos de um jogo de aumentos de preços e números e valores que você pode adicionar em taxas de ajuste de mercado, esse não é o jogo. A Nissan não está vendendo veículos de uma forma que justifique as taxas de ajuste de mercado. Todo esse conceito foi descartado, eles apenas esperam recuperar um pouco da participação no mercado e o que parece ser um negócio. Porque o modo como as coisas têm se desenvolvido no último ano não tem sido bom. E agora a Nissan está motivando os revendedores que estão lá, vai estar motivando você a comprar seu próximo carro. Quando é a melhor época para comprar um carro? No Natal? Em junho? Ou talvez na temporada de impostos? Vou explicar tudo agora. Você deve comprar hoje ou amanhã? O fim do ano é possivelmente no final do mês? Vamos falar sobre isso. Muitas pessoas acreditam que sabem a melhor hora e oportunidade para comprar um veículo. Existem algumas regras práticas e respostas de inteligência artificial, mas há uma nova estratégia. Oferecerei no final. Além disso, é importante entender que esses revendedores fazem isso há muito tempo. Embora passem fome em certos períodos do ano, em outros momentos você será completamente enganado. Ao procurar um veículo novo, não importa o quanto você saiba sobre comprar um carro. Se você não comprar na época certa do ano, pode acabar com um balão murchado e fazer um péssimo negócio. Se você ama carros, se está procurando um veículo novo e quer conseguir o melhor negócio possível, definitivamente vai querer apertar esse botão de inscrição. Estou no ramo de carros há 35 anos e quero orientá-lo na sua próxima compra de veículo. Claro, sempre haverá ressalvas. Modelos populares que vendem rápido serão difíceis de conseguir um ótimo negócio. Porém, há chances a seu favor ao comprar na época certa do ano.
seja um novo veículo utilitário esportivo popular que está chegando ou algo testado e aprovado. Muitos consumidores compram pela marca e apreciam nomes como Jeep. Talvez você seja um comprador de carros de luxo que gosta de BMWs. Seja comprando novo ou usado, muitas das regras ainda se aplicam para conseguir o melhor negócio. Algumas pessoas recomendam comprar às segundas-feiras, pois frequentemente é uma oportunidade melhor do que outros dias da semana. Eles vão receber muita atenção indo nos fins de semana. Bem, adivinha? Os fins de semana mesmo que estejam ocupados. Muitos presumem que terão a chance de fazer um ótimo negócio. Porque os vendedores muitas vezes vão querer te apressar, fechar o negócio rapidamente e até mesmo fazer um acordo só para te despachar e atender o próximo cliente. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Um vendedor moderno fará o que for necessário, até mesmo mobilizar amigos, colegas ou um gerente para atingir seu objetivo, para atrair o próximo comprador e convencê-lo a adquirir o veículo. Portanto, comprar em um fim de semana agitado não tem impacto significativo. Contudo, uma segunda-feira, geralmente um período calmo do dia ou da semana, costuma ser uma excelente chance de fechar um bom negócio. Muitos desses fabricantes têm grandes incentivos e estão constantemente pressionando por cotas e o aumento de números. Os gerentes gerais costumam definir alguns desses alvos perto do final do mês. Há um certo risco, pois grande parte do inventário pode ser consumido por isso. Porém, se houver estoque do tipo de veículo desejado, você pode obter um ótimo negócio. Como muitas dessas cotas ainda não foram cumpridas e alguns veículos não foram vendidos, existe uma grande oportunidade de vitória. Eles precisam atingir suas metas nesse último jogo, né? É uma oportunidade incrível para isso. Muitas pessoas afirmam que no final do ano é um dado. Porém, novembro é um período típico da temporada de festas. Eles estão introduzindo os novos modelos. Muitos desses novos modelos começam a aparecer e, claro, agora estão tentando vender os modelos mais recentes, o que significa que alguns dos modelos antigos já não são mais populares. Talvez eles tenham a tecnologia antiga, talvez tenham alguns obsoletos, talvez os designs antigos e eles só querem se livrar desse novo ou desse produto mais antigo. Enquanto isso, o novo tem prioridade. Eles farão o necessário para te colocar em modelos mais antigos e tirá-los de circulação. No final do ano, especialmente em novembro, os incentivos para vender veículos aumentam significativamente. Em dezembro, é comum ouvir que você conseguirá um negócio fenomenal, algo que já vi várias vezes. Normalmente, à medida que o Natal e o Ano Novo se aproximam, mesmo com as pessoas ocupadas tentando encerrar o ano, as cotas atingem com mais intensidade. Lembre-se, novos modelos estão chegando, então eles tentarão escoar o estoque antigo no final. Se estivermos chegando em 2025 em um mês ou dois, obviamente, eles vão querer se livrar dos modelos antigos de 2023 e 2024. Isso significa grandes incentivos, frequentemente mencionados em grandes vendas. Finais de semana prolongados são uma grande oportunidade, frequentemente iniciando com o Dia da Memória e outros grandes feriados. Finais de semana de 3 dias costumam procurar finais de semana de 3 dias para conseguir o próximo negócio, porque muitas vezes é quando muita dessa motivação, muitos desses revendedores, muitos dos fabricantes estão empurrando esses incentivos para fora e eles estão tentando empurrar os produtos, eles estão tentando mover algum desse metal. Finais de semana prolongados também podem ser muito benéficos. É uma regra não dita que eles querem vender seus veículos para que você possa ir até lá. Você pode encontrar ótimas ofertas em concessionárias de carros usados ou novos. Eles querem tentar empurrar esse metal, sabendo que as pessoas estão numa correria e recebendo parte de seus reembolsos em dinheiro. Eles estão cientes de que muitos estão recebendo restituições fiscais e ansiosos para comprar um novo veículo. Eles estão pressionando forte, antecipando mais movimento de clientes e, por isso, estão mais propensos a negociar. De fato, há alguns momentos realmente ruins para comprar um veículo, novo ou usado. Evite comprar veículos usados logo após grandes inundações ou catástrofes, como as ocorridas na Flórida, porque muitas vezes não tem tempo para aparecer no radar e atualizar os detalhes do Carfax. Frequentemente, muitos desses veículos podem passar despercebidos. Você pode acabar comprando um carro usado que foi afundado, o que não é desejável. Portanto, é necessário esperar de 6 meses a 1 ano para comprar um veículo usado. Se você está comprando novo, isso é menos problemático. Sobre a compra de veículos novos, um dos piores momentos para comprar é quando um novo modelo acabou de ser lançado. E geralmente há muita agitação, muita confusão, todo mundo está animado com esse novo estilo, esse novo design, mesmo não sendo tão bom quanto o anterior, porque todos nós sabemos que alguns dos modelos mais antigos são frequentemente melhor construídos, e muitas vezes, muitos argumentariam que duram mais tempo.
Não importa, a grande maioria da população está procurando o mais recente e o melhor. O burburinho sobre o novo design geralmente indica que você não vai conseguir um bom negócio e provavelmente pagará demais. Isso ocorreu com vários modelos como o Ford Bronco. Quando lançado, era impossível adquirir o veículo. Na realidade, vários deles tiveram preços acima do sugerido pelo fabricante. Ouvi falar de muitas pessoas pagando de 10 a 20 mil dólares acima do preço de tabela. Quando o Corvette Stingray inicial saiu, era difícil encontrar um. Tinha 500 cavalos de potência. Era um carro divertido e inovador, com um redesign completo e motor central. Todos queriam ter um. Anos atrás, as pessoas pagavam muito caro por Corvettes. Agora, com o mercado estabilizado, você não consegue nem dar esses carros de graça. Aqui estão alguns exemplos clássicos de carros difíceis de vender atualmente. A Nissan não está vendendo muitos produtos, mesmo com a ótima aparência deles e os enormes incentivos disponíveis. Então, geralmente eu acredito em comprar algo que possivelmente está saindo de linha, comprar algo que talvez seja notícia de ontem, não tão popular. E claramente há mais estoque disponível no mercado para você colocar as mãos. Isso significa que você terá uma tática de negociação muito mais forte. Outros ótimos momentos são quando há grandes incentivos e descontos, indicando que os revendedores não estão vendendo tanto quanto gostariam. Há um motivo por trás, um incentivo para impulsionar as vendas ou movimentar o mercado. Eles têm custos de planejamento de piso acumulados, semelhantes aos seus custos de empréstimo que precisam ser pagos mensalmente. Eles querem vender o veículo enquanto estiver no pátio. Normalmente, após 30 a 60 dias, ele surge no radar e eles querem se desfazer do veículo. Então, se um veículo está lá há 6 meses, talvez um ano, você sabe, eles estão pagando muito em custos de planejamento e não estão satisfeitos. Isso afetará significativamente seus resultados financeiros. Quanto mais tempo o veículo fica no lote, melhor negócio você terá. Como descobrir onde estão essas ótimas ofertas? Apresento minha próxima estratégia. E esta é uma que eles nem sempre jogam, mas é uma que eu percebi que realmente ajuda. É meio que voltar para casa e quase faz sentido, mas isso realmente te dá um negócio muito, muito melhor. Enquanto você navega pelos sites, um que eu gosto é o CarGurus, porque ele te informa algumas coisas. Você pode olhar por dentro, você entra no anúncio e então basicamente te diz há quanto tempo aquele veículo está lá. Ao rolar até o final, você pode encontrar rapidamente. Se está vendendo devagar, o veículo está vendendo lentamente. O preço foi reduzido, como pode ser notado. Já foi reduzido em quase 14 mil dólares no preço total desde o início dos tempos. Isso significa que esta Ford F-150 STX de 2024 é um negócio absolutamente imenso, né? Uma pechincha enorme por todos os relatos. Quase 14 mil dólares a menos do preço original de venda. Como isso se torna um negócio? A melhor hora é para veículos que não estão vendendo, é isso que estou tentando dizer. Esta é uma das estratégias que gosto de usar, então é ótimo saber o melhor momento. Sabe, final de ano, e conforme você encerra 24 e entra em 25, você sabe, final de ano. Novembro e dezembro costumam ser bons, com feriados, finais de semana prolongados e momentos agradáveis. Evite comprar velharias e veículos logo após tempestades, fique atento a elas. Mas no final das contas, a melhor estratégia que encontro é encontrar um estoque excessivo de suprimentos diários, que está por aí há muito tempo. Você pode encontrar essa informação na Cox Automotive, eles geralmente têm estoque de suprimentos diários. Você pode ver especificamente quais modelos e marcas estão no mercado e não estão vendendo. Atualmente, a média de suprimento diário está por volta de 30 dias. Então, normalmente dentro de um mês, se você não produzir nada além, eles basicamente vão ficar sem estoque. Mas há fabricantes realmente comprometidos, com estoques para 60, 100, 10, 50 dias. Nós até vimos o carregador elétrico, né, o carregador de veículo, tendo dias de suprimento que eram quase 3 ou 4 anos. Marcas como Jaguar, Range Rover e Alfa Romeo costumam ter dias de suprimento mais longos, frequentemente com fortes incentivos e melhores negócios. A época do ano tem menos impacto porque esses veículos não estão vendendo. Você poderia entrar lá a qualquer momento. E você pode descobrir quantos dias de suprimento e quanto tempo aquele veículo está no lote. Porque agora você tem uma estratégia. Você pode ir à concessionária, pois ela te informa exatamente qual loja tem o veículo desejado. Você pode ir ao concessionário, dizer que está interessado na van e perguntar o preço. Agora você pode ir lá. Se o veículo estiver lá por 1 ano, 8 meses ou talvez 2 anos, saiba disso. Agora você tem o poder em suas mãos para ir lá e fechar alguns negócios incríveis. Esta é uma estratégia que gosto de usar especificamente.
Então, a época do ano importa, mas na verdade entrar lá com o conhecimento e entendimento de um modelo que existe há muito tempo. Além disso, o plano de piso está começando a beneficiar esses revendedores, incentivando-os a vender esse veículo. E se você ama essa história, certifique-se de apertar o botão de inscrição e o sino de notificações para descobrir quando o próximo ótimo vídeo aparecer na sua fila. A terceira história. Mesmo com os carros de alta tecnologia de hoje, ainda existem alguns veículos que duram mais de 250 mil milhas. Quando você paga tanto quanto paga por carros hoje em dia, você quer ter certeza de que ele vai durar muito tempo. Ainda mais importante, é bom poder consertar alguns dos próprios carros, porque uma vez que a garantia se vai, após 3 anos, cabe a você pagar o pato por causa do preço exorbitante. As pessoas querem ter certeza de que estão comprando um veículo que vai durar. Se você está rodando de 10 a 15 mil milhas, talvez 20 mil seja um ano excepcional. Certifique-se de que o veículo tenha quilometragem e vida útil suficientes para durar 10 anos. Sabe de uma coisa? 100 mil era um marco, mas os veículos são feitos melhor agora, com óleos e sistemas superiores. Porém, ainda há veículos ultra complexos que não resistirão. Se pensarmos nas injeções diretas e nos motores turbo de 3 cilindros, eles não terão uma vida útil longa. Muitos veículos não suportarão. Porém, ainda existem veículos de alta qualidade ou muito bem construídos que alcançarão 250 mil milhas atualmente. Muitos espectadores me procuraram perguntando: Mark, o que está acontecendo? Preciso de algo durável, não quero gastar muito dinheiro. Um espectador chamado John disse que não tem dinheiro para comprar um veículo a cada 2 ou 3 anos. Quando eu compro um veículo, quero ter certeza de que vou tê-lo por pelo menos 10 anos, às vezes 15 anos. Ele gosta de manter e cuidar de seus veículos, fazendo um pouco de trabalho neles. Ele gosta de saber que pode usar seu veículo por pelo menos 10, 15 ou até 20 anos. Com 402 milhões de veículos pesquisados, elaboraram uma lista com alguns dos mais duráveis. As porcentagens daqueles veículos que durarão pelo menos 250 mil quilômetros. Isso é relevante devido ao alto custo atual desses veículos. Você deve garantir que está investindo seu dinheiro em algo duradouro, não em um navio afundando ou em um poço sem fundo. O primeiro que é o Ram 1500. Eu tenho um Ram 1500. O meu é um 2003. Eu tenho um antigo 4.7, ainda está funcionando, mesmo com muita quilometragem. E 11,5% dos Rams rodam no mínimo 250 mil quilômetros. Se você gosta de caminhonetes Ram, saiba que alguns dos motores V8 são bastante duráveis. Você tem alguns problemas com o MTIC e os V8S, mas são veículos bastante robustos. Outro é o Honda Odyssey. Cerca de 11,5% desses atingem 250 mil quilômetros. Ok, e o Acura MDX? Sabemos que é um Mazda, é um produto Honda, e o Acura MDX é bom para cerca de 11,9%. Então quase 12% desses veículos estão conseguindo. Agora sabendo, claro, eles têm aquele motor V6 de 3,5 litros. Há diversos recalls para esses veículos com supostos rolamentos de biela defeituosos, mas a maioria deles ainda vai rodar por um bom tempo. O novo Mazda CX-9. Já se viu alguns desses veículos, 12,4% deles atingindo 250 mil quilômetros. O CX-9 evidentemente possui o novo motor de 6 cilindros em linha biturbo, correto? A Mazda tem se destacado em termos de confiabilidade e não tenho dúvidas de que eles vão longe. Agora, Nissan Armada. Dito isso, eles remodelaram este novo 5.6, mas as versões anteriores tinham os motores maiores e 12 pontos. 6% desses conseguem chegar 250 mil milhas, baseado em icars.com. E quanto ao Toyota Prius? Todos estão cientes do Toyota Prius. Não é o veículo mais empolgante, mas vai longe. E alguns desses veículos com 57 milhas por galão, 2 litros, 4 cilindros, é claro, 150 cavalos de potência, ar-condicionado, motores síncronos, você obtém uma gama completa de tecnologia. Muitos deles afirmam que 12,6% são bons para pelo menos 250 mil milhas. Que tal um Nissan Pathfinder? Tem um, muitos deles são bons para durar a distância. 13%, acredite ou não, vão essa longa distância. Outro é o Honda Accord Hybrid, 13,1% baseado no icars.com. Tempo de 0 a 60, um pouco mais de 6 segundos, 204 cavalos de potência, 51 milhas por galão. Então eles são econômicos, acessíveis e duradouros. Como errar com um Honda Accord, a Ford Expedition?
Sabemos que falamos sobre os 5.6 nos Fords, e você sempre se perguntou se o EcoBoost irá longe. Sim, de fato, 13,1% das Ford Expeditions conseguem superar 250 mil milhas. Isso é uma boa distância. É claro, o Toyota Camry, todos sabem que ele é um dos carros mais confiáveis. Bom para 13,5% em fazer mais de 250 mil milhas. E a propósito, enquanto continuamos a lista, certifique-se de clicar no botão de inscrição, se você gosta deste conteúdo. E você certamente quer ter alguma direção ao comprar seu próximo veículo acessível, estou aqui para ajudá-lo a se afastar dos ruins e se aproximar dos bons. Clique no botão de inscrição e no sino de notificações. Dito isso, passando para o Honda CR-V, 13,9% desses veículos podem ir longe, então isso é uma boa corrida. O CR-V e o RAV4 da Toyota sempre foram veículos confiáveis e populares, o GMC e o Yukon também. Agora sabemos que a General Motors teve problemas com seus 5.3 SL80 e 7S e 6.2S, mas os V8S giram lentamente. Eles não trabalham muito duro, são caminhões ou SUVs grandes, volumosos e fortes, então geralmente vão durar muito tempo. Eles têm alças de plástico que se soltam e sistemas de entretenimento não tão bons. Às vezes, eles terão algum problema estranho, mas alguns dos recalls nas transmissões e nos motores são cobertos pela garantia. Supere algumas dessas correções e muitos deles são bons para uma tonelada de milhas. Passemos para o Nissan Titan. A Nissan não tem uma ótima reputação, devido principalmente aos seus CVTs, pequenos motores turbo de 3 cilindros e motores de compressão variável. Seja honesto, fique com alguns dos seus conhecidos testados e aprovados, como as Frontiers e as Titans, conhecidas pela durabilidade. E o Nissan Titan com 14,8%, de acordo com o eCars.com, pode chegar a mais de 250 mil quilômetros. Isso é um bocado. E quanto ao Toyota Highlander, eu estava olhando para um desses há alguns anos, divertido, meio esportivo, meio minivan, meio veículo utilitário esportivo, se você gosta. 15,7% desses podem ir longe. Agora, eles tinham o 3,5 litros V6, agora eles estão praticamente presos com os Turbo 4 com híbridos, mas são veículos bastante robustos. Você pode optar pelo LE com turbo de 2,4 litros ou pelo híbrido de 2,5 litros aspirado naturalmente. Eles são bastante animados, relativamente divertidos, muito econômicos e vão percorrer uma longa distância. A Ford F-150 é outra na lista. Acredite ou não, eles estão por aí há muito tempo e são a picape mais vendida da América. Normalmente, sabe, Raptor de 720 cavalos de potência? Talvez você não aproveite ao máximo esse modelo, mas quem sabe algo mais simples, como um XL. Eles começam em torno de $41 mil. Pode ser uma boa compra se você não quer necessariamente o pequeno Maverick de tamanho reduzido. A F-150 ainda é o padrão para a Ford, existindo desde cerca de 1948, então é uma caminhonete de longa data, muito robusta, e a F-150 é conhecida por ir até 15 pontos. 80% desses veículos são bons para mais milhas do que esse caso típico. E a GMC Sierra 1500, com motor V8 de 5,3 litros. A desativação de cilindro não é incrível e não faz bem para os veículos, mas eles são bastante duráveis. Os motores diesel deles são incríveis e o Duramax com transmissão Allison está entre os melhores caminhões diesel atualmente. Mas esses veículos são bons para muitos quilômetros e você pode esperar muitos Ks e milhas de algumas dessas GMC Sierras. E quanto ao Honda Accord? Podemos esperar uma quantidade significativa de quilômetros daqueles que estão nos 16,6% no Accord. Este é o Accord regular. Assim como o Honda Pilot, já dissemos, vem com isso. Motor V6 de 3,5 litros durável, com cerca de 280 cavalos de potência e 285 com transmissão automática de 10 velocidades. Então, pelo menos eles têm um conversor de torque. Então, eles mantêm simples. E é isso que a Honda vem fazendo. E isso tem sido meio que a marca deles. A receita deles para o sucesso é manter alguns de seus veículos de referência, seus SUVs, os pilotos, os passaportes, até mesmo suas pequenas caminhonetes. As Ridgelines usam o V6 e o conversor de torque automático, mantendo durabilidade e sendo boas nisso. 17,5%, assim como o Chevy Tahoe é bom para 17,7%. Mais de 250 mil milhas também apresenta o 6.2 ou o 5.3 quinto 8S.
Observe que há recalls nos L87s, faça as perguntas certas para obter mais informações. Há também um diesel de 3 litros, 6 cilindros. Houve alguns problemas com a geração inicial, com acesso à correia de distribuição. Isso não parecia uma boa ideia na época até você realmente possuí-lo. Então, fique com o básico GMC Yukon XL 17,9%, quase 18%. Estamos chegando lá. 20% dos veículos rodam mais de 250 mil quilômetros. A receita de sucesso da General Motors é 5.3S e 6.2S. Você entende a receita. Chevy Silverado, mesma história. Eles também são bons para quase 19%, até 250 mil quilômetros. O Lexus GX, esse é o modelo antigo. O novo agora tem aquele V6 biturbo e 3,4 litros. O tempo dirá sobre a durabilidade, mas as versões anteriores com o V8 naturalmente aspirados são bons para muitos quilômetros. E esses são bons para pelo menos 20,7% até 250 mil quilômetros e além. O Toyota Avalon, vamos encarar, você sabe, muitos dos cabelos grisalhos estão dirigindo os Avalons. Eles não são os veículos mais jovens e esportivos, portanto, não atraem corredores desse tipo. Assim duram muito tempo. 22% dos Avalons provavelmente vão ultrapassar 250 mil quilômetros, provavelmente. Alguns dos motoristas, tipicamente, o demográficos dirige suavemente, geralmente eles recebem muita manutenção adequada. Geralmente não são sobrecarregados, mas são um produto confiável da Toyota. E você vai conseguir muitos quilômetros com eles. 22% desses podem ir longe. E quanto ao Chevy Suburban, a mesma coisa com os Yukons. Você pode esperar que 22% desses. Apresentando o 5.3S e o 6.2S com 420 cavalos de potência e 141 metros de torque nos motores superiores. Eles têm muita potência. Capacidade de reboque de 3.591,7 kg. O que não amar nisso? 22% desses podem fazer a distância. Honda Ridgeline, 25,8% vão conseguir. Então, 1 em 4, até mais do que 1 em 4 desses veículos vão ultrapassar 250 mil milhas. Isso é lendário e comprova a reputação de confiabilidade da Honda. Todos esses veículos carregam o V6 de 3,5 litros e o conversor de torque automático. Eu também o apresentei em um dos meus vídeos no Exotic CarPlay. Top 3 melhores caminhões pequenos que eu compraria, link no final. Confira isso para descobrir exatamente por que esses caminhões estão vendendo. Por isso, recomendo estes pela durabilidade de longa duração, mas há outros que você também vai querer olhar. Então, 25,8% desses Honda Ridgelines vão ultrapassar 250 mil quilômetros. O Toyota Highlander Hybrid, 25,9% já mencionado, vem com um aspirado naturalmente. Seu lendário motor de 2,5 litros acoplado também ao seu sistema híbrido. E eles fazem a transmissão continuamente variável eletrônica, então é absolutamente à prova de balas. E esses são bons para quase 26%, baseado no Iki Carscom e o Toyota Tacoma, outro que dura muito tempo. Agora, não estamos falando da nova geração, estamos falando da geração anterior, mais antiga, o Toyota Tacoma. Eles já estão por aí há algum tempo. Quase 27% desses são conhecidos por ultrapassar 250 mil milhas. Fique com o menor deles. O V6 naturalmente aspirado é um V6 de 3,5 litros e vai percorrer uma longa distância para você. Altos com conversor de torque, ou você também pode obter uma transmissão manual nesses, e eles têm uma capacidade de reboque decente. Mas agora o mais recente basicamente tem o turbo de 4 litros de 2.4, e esse novo alto de 8 velocidades teve alguns problemas de recall. O mais novo e recente ainda é um ótimo caminhão, especialmente no pacote TRD, é lindo. Se você conseguir um manual, será um caminhão adorável. Teremos que aguardar pela confiabilidade, porém os mais antigos percorrerão a distância com certeza. Toyota 4Runner. Essa é outra máquina séria para off-road. Você obtém o V6 de 4 litros naturalmente aspirado com conversor de torque automático. Quer dizer, vamos encarar. O Toyota 4Runner é absolutamente lendário. Um dos melhores no mercado. Alcançar 250 mil milhas é uma grande façanha, mas quando falamos do 4Runner, quase 27% deles atingem essa marca. Um número impressionante. Quase um terço desses veículos chega a 250 mil milhas, isso diz muito. Esse veículo é construído para longas distâncias. Assim como a geração anterior do Toyota Sequoia,
tínhamos os grandes V8S de 5.7 com a confiabilidade lenta e constante da Toyota. Pode ter havido vazamento de refrigerante, 5 verifique o 5 e o vale do 5. 8 é raro, mas pode haver algum problema ali. Mas esses são feitos para percorrer longas distâncias. Agora, o mais recente tem esse novo 5.6 Turbo Max Twin Turbo com 437 cavalos. Novamente, cuidado ao comprador porque esses mais recentes houve alguns grandes recalls. As gerações mais antigas do 36,4% de chance de 250 mil milhas, enquanto as mais recentes 36,6% segundo 5,7 mil proprietários. A quarta história na sede da Ford. Ouvimos todos os últimos aumentos de 25% que se aplicam a muitas marcas de veículos. De acordo com o diretor executivo da Ford, isso está atingindo a empresa fortemente e pode causar um grande impacto na indústria automobilística. As coisas estão ficando graves e a Ford está tomando algumas medidas enormes que podem ter um efeito massivo e duradouro nas concessionárias. No fim de 2022, as tarifas de até 25% contra Canadá e México significavam que os preços subiriam. Meses atrás, o diretor executivo também anunciou que essas mudanças massivas causariam um grande impacto na indústria. No primeiro trimestre, a renda líquida da Ford caiu 2/3 para cerca de 473 milhões de dólares. O mercado automobilístico está em chamas e a situação está se agravando. Os preços subiram em quase todos os veículos da linha Ford, incluindo vans e outros modelos. Observamos um aumento de preço em alguns veículos comerciais, como os Transits e até caminhões de estilo operário de tamanho completo. Super Duties, como esses ótimos pequenos modelos aqui. Adoro esse visual cinza nardo, né? Uma unidade absolutamente linda. Este é um F350 XLT, sendo vendido por até $96 mil. E as ações da Ford caíram cerca de 12 centavos de 1,3 bilhões de dólares, ou 33 centavos. No ano anterior, a receita da Ford caiu 5% para cerca de $40,66. Ano após ano, as vendas têm caído, mas a Ford afirma que este ano, em 2025, devido a algumas dessas mudanças, eles estão esperando uma perda de 1,5 bilhões em sua receita operacional. Isso terá um impacto significativo. E muitos desses veículos, até mesmo alguns que eles esperavam preencher as lacunas e fornecer acessibilidade, para compradores impossibilitados de adquirir caminhões grandes, o Ford Maverick provavelmente terá um aumento significativo no preço. Concluindo, alguns modelos devem ser significativamente afetados. Claro, muitos construídos no México vão ver um aumento de até 2 a 12 mil dólares no próximo ano. E é por isso que até veículos como o Maverick, que deveria ser um veículo muito acessível, como estes aqui, vão lentamente se afastar da acessibilidade. Se você olhar por aqui, temos alguns caminhões lindos. Este é um XLT compacto com teto solar. E este aqui está sendo vendido por incríveis 44 mil dólares, como está agora. Mas o preço vai aumentar em breve. A Ford está anunciando agora para se preparar para os aumentos de preços anuais que já estamos presenciando. Fabricantes realizaram aumentos significativos. A Ford não é exceção ao produzir veículos inacessíveis para muitos compradores atualmente. O diretor executivo Farley também disse que quer ter o controle de qualidade sob controle. Isso tem prejudicado a Ford. Então essa é uma grande parte de onde estão algumas das perdas. Problemas, por exemplo, com os Mavericks Bronco Sports, com baterias falhando nos modelos dos anos 21, 22. E quanto aos Broncos com peças da suspensão traseira caindo? Mas o Ford Lincoln foi recolhido por causa de câmeras de ré defeituosas também, e a Ford recolheu os Mustang Mach-Es já recolhidos por baterias superaquecidas. Mas e o recall para os Mavericks e a perda de potência de condução? E quanto aos modelos híbridos pelos erros de software? E o Maverick, claro, por causa das luzes de freio defeituosas, mas os Maverick híbridos por falhas nas luzes de aviso. A Ford convocou o recall do F-150 Lightning por risco de incêndio e do EcoSport por possível deslocamento. E que tal os recalls da Ford para 10 mil veículos devido a falhas nos freios do reboque? Ah, tem mais. Mas a Lincoln faz recalls de navegadores para corrigir o risco de incêndio nos espelhos laterais, desativando o recurso. Ford Maverick e Bronco Sport foram convocados por possível perda de potência de condução, o que é ruim já que você tem o veículo e não pode usá-lo. Isso é dos anos de modelo de 21 a 24 do Maverick e do Bronco Sport. E quanto ao Ford Edge?
por causa de problemas com a câmera de ré e os caminhões Super Duty por causa das janelas que não conseguem mudar de direção quando obstruídas? Ou o recall do F1 150 devido aos módulos de controle do trem de força serem programados incorretamente? E que tal o Ford Transit devido a problemas de software ou o recall do Ford Bronco Sport Escape devido ao possível risco de incêndio? E bem, que tal mais Ford Explorer por causa do conserto? Um parafuso de montagem para a carcaça do eixo traseiro e veículos de recall por possível risco de incêndio. Vários veículos da expedição, incluindo o F-150, o interceptador da polícia e o Lincoln Navigator. A lista continua. E quanto aos problemas com os cintos de segurança nos Lincolns? E quanto aos caminhões no Canadá com vazamentos de fluido de freio? E a Ford? 25 mil veículos devido a problemas na câmera de ré? A lista segue sem mencionar as transmissões que trocam de marcha subitamente. A Ford está enfrentando muitos problemas de qualidade, o que está prejudicando a empresa e custando milhões de dólares. E veículos como o Ford Mustang Mach, já sabemos. Eles não têm vendido tão bem porque o F-150 Lightning e o Mustang Mach são veículos totalmente elétricos e as vendas caíram drasticamente. Infelizmente, eles precisam de grandes incentivos para vender esses veículos e, tristemente, há rumores de que você pode ver um aumento de 12 a 12.500 no novo preço revisado do Mustang Mach, porque é um dos veículos fabricados no México e aparentemente os modelos mais acessíveis são os mais afetados. O Bronco Sport, também fabricado no México, é um daqueles SUVs subcompactos ou compactos muito populares que eles precisavam. Uma resposta para o Bronco de tamanho completo que muitas pessoas não podiam comprar por causa do preço. Infelizmente, esses também provavelmente serão impactados e terão um aumento de preço no próximo ano. Será um ano desafiador. Os compradores dos novos produtos da Ford precisarão desembolsar mais para adquirir seu próximo veículo. Agora, é bastante interessante porque a Ford está anunciando que terá que aumentar os preços em muitos desses veículos fabricados no México. Mas o que acontece com veículos como o Ford Explorer, que são realmente fabricados em Illinois? Sim, eles também estão prestes a ver um aumento de cerca de 2.400 dólares. Como se explica isso? Um dos modelos mais populares e frequentemente utilizado pelas forças policiais é o uso de frota. E também é apenas um veículo popular em geral, mas os preços estão subindo no Ford Explorer também. Todos esses aumentos de custo em meio à crise do custo de vida, sabemos que os preços estão subindo e muito em breve vamos ouvir que as peças também estão subindo. Portanto, o serviço do seu veículo mais antigo está ficando um pouco mais caro, assim como suas visitas à oficina. Eles estão usando essas peças com os preços aumentados, mas outros exemplos trágicos do que está acontecendo são as retomadas de posse. Além disso, é conhecido que a Ford buscava sua aplicação de retomada de posse. O que eles provavelmente iriam instalar, ou pelo menos eles submeteram para esta tecnologia, que eles iriam começar a instalar em alguns de seus veículos elétricos, onde eles poderiam auto-retomar a posse. Se você não pagasse, o veículo poderia potencialmente dirigir-se ao pátio de retenção local. Apesar disso, eles ainda não instalaram nenhuma dessa tecnologia. Mas isso é mais uma coisa que eles vão acumular em cima do risco potencial que estão prestes a enfrentar, com preços mais altos, prazos de empréstimo mais longos e o risco de pessoas começando a entrar em default em seus veículos novos. Tudo isso em antecipação ao que podemos começar a ver. Já vemos 84 e 96 meses. Os períodos de garantia para veículos são limitados a apenas 3 ou 4 anos no máximo. As pessoas estão possuindo veículos fora da garantia e ainda pagando mensalmente 1.000 ou 1.500 dólares, colocando-as em uma posição muito vulnerável. Se você está gostando do vídeo até agora, vai adorar o resto do canal. Certifique-se de apertar o botão de inscrição abaixo e não se esqueça do sino de notificações. Então você sabe quando um dos próximos vídeos incríveis chegam? A quinta história. Como as pessoas estão possivelmente conseguindo pagar por esses carros novos e caros? Se puder pagar, compre um e viva dentro do seu orçamento. Vou explicar o que está acontecendo com esse mercado agora que os caminhões finalmente estão atingindo o pico no Haiti. Carros de 90 mil dólares, estamos vendo 40 mil dólares por um carro básico de entrada como um Corolla ou um Civic. Como chegamos a esse ponto? As taxas de juros estão subindo diariamente e nem o Fed nem o Banco do Canadá estão cedendo. E tudo o que ouvimos é o quão grande é o valor e a tecnologia desses carros, até irmos e comprarmos. E então vemos o quão inacessíveis esses carros novos são.
Quem realmente pode pagar por esses veículos novos? Quer dizer, basta olhar as estatísticas. Em todos os Estados Unidos, a pessoa média tem apenas uma poupança de cerca de $8.000. Isso inclui tudo para aposentadoria, para economias, é tudo o que eles têm. E além disso, eles disseram, 59% da população tem apenas $1.000 ou menos em seu nome em caso de uma emergência. Eles não têm dinheiro suficiente caso algo quebre em seu carro, talvez alguns custos médicos, algo mais apareça. Eles não têm dinheiro para custear qualquer reparo que surja inesperadamente. O fato é que, com os bancos emprestando dinheiro à torto e à direito, não é nada difícil conseguir um empréstimo de um banco hoje em dia. Eles estão dispostos a estender para 84 ou até 96 meses. Quem faz um empréstimo de carro por tanto tempo assim? Só para descobrir depois de 2 anos? Você deve 20 mil a mais do que o valor atual do carro por causa da depreciação e do empréstimo excessivo que pegou. A equidade negativa está aumentando a uma taxa alarmante. E em cima disso, as pessoas simplesmente não têm dinheiro para fazer os pagamentos na média de 5 anos. Considere que, há 10 a 15 anos, o empréstimo médio de um carro durava cerca de 4 a 5 anos. Agora, se um carro de $40 mil, como um Honda Civic, vai entender, esse carro agora vai custar uma quantia significativa de dinheiro. Estamos falando de 700 a 800 por mês. Agora, 1 em cada 5 empréstimos de carro nos Estados Unidos da América ultrapassa $1.000 mensais. Tente com as pessoas amigáveis lá no Canadá, onde a média atual de empréstimos de carro está nesse patamar, de 1.200 a 1.500 por mês para adquirir o mesmo veículo. E parece que muitas pessoas simplesmente não podem pagar pelos seus carros. Então, como é? Quando você olha ao redor, vê todos esses veículos novos, esses SUVs novos e brilhantes, esses novos EVs, essas novas picapes, esses carros novos, como essas pessoas estão conseguindo pagar? Quer dizer, quando você olha internamente, olha para dentro, olha no espelho, olha bem ali, olha para um espelho. E pergunte a si mesmo, se eu não posso pagar por isso e eu faço. Ok, sabe, eu ganho um salário decente, trabalho das 9 às 5 e não posso comprar um carro novo. O fato é que você e a maioria das pessoas geralmente não conseguem lidar com isso sozinhos. A maioria das pessoas se endivida demais. Por isso, as retomadas de posse estão crescendo alarmantemente. Agora ultrapassamos 7 a 8% dos empréstimos de carros para compradores subprime que estão indo para recuperação de posse. A situação piorou tanto que a Ford tentou registrar uma patente para um veículo de autorrecuperação de posse. Como eles sabem o que está escrito na parede, as pessoas não têm dinheiro, isso mesmo, olhe ao redor. As pessoas estão dirigindo veículos novos, mas os bancos têm muito dinheiro e as marcas de carros e os fabricantes estão bem em emprestar esse dinheiro. Eles têm suas próprias instituições, algumas de alto risco, mas farão o necessário para colocá-lo em seu novo carro brilhante agora. É uma boa ideia ou uma má ideia comprar um carro novo? Essa sempre foi uma questão, devo comprar novo ou devo comprar mais velho e usado? Essa realmente é uma pergunta desafiadora porque, no final das contas, se torna individualizada, e esse é o problema. Nós vemos todos esses ótimos anúncios, vemos essas pessoas na televisão dirigindo novos SUVs off-road e fugindo da realidade. Indo para um lugar inacessível com seu antigo carro batido, Deus me livre. Eles precisam do novo Subaru ou Toyota para ir off-road em algum lugar e ter um dia e uma tarde maravilhosos. Montar uma barraca, fazer uma fogueira e ir off-road para lugares que eles só poderiam sonhar. Mas a triste realidade não, as pessoas nunca fazem isso. Hoje em dia, a maioria dos SUVs são usados apenas para tarefas de mãe e pai, como levar as crianças para a escola pela manhã. O fato é que muitos profissionais de marketing dessas marcas de carros estão fazendo um excelente trabalho para convencê-lo de que precisa desse novo veículo. Todos nós acreditamos que precisamos de algo que vemos em uma revista ou na televisão e nos relacionamos emocionalmente com isso. Essas redes de profissionais de marketing são pessoas extremamente inteligentes. Eles vão à escola por muito tempo, aprendem muitos truques, aprendem como a psique geral do comportamento humano. Eles agora sabem que se conectar com alguém não é dizer às pessoas o que precisam, mas por que precisam disso, ressoando em um nível emocional. Portanto, as pessoas estão em uma posição onde não conseguem recusar a compra do novo carro. Então eles fazem o que for necessário naquele momento para sair e comprar aquele novo veículo, independente do que podem pagar. No fim, as pessoas que vivem dentro de suas possibilidades estão entre as mais felizes. Se você não vai às compras por um carro, você se isola, não vá ao showroom, não vá aos shows de carros.
tentando desligar a televisão ou pular rapidamente os comerciais durante o Super Bowl ou nos intervalos do jogo de hóquei. Se você evitar esses comerciais, fará um bom trabalho ao dirigir o que tem. É provável que o veículo que você dirige atualmente esteja funcionando corretamente. Ele te leva ao trabalho, escola e outros lugares, cumprindo essas tarefas. Geralmente, todos nós nos convencemos de que precisamos de algo novo. Luz traseira queimada e vidro elétrico traseiro do passageiro não funciona. Desisto, preciso comprar um carro novo, sabe? Você tem uma combinação de desejos e necessidades que se cruzam, mas na maioria dos casos é apenas um desejo. E aqui, veja só, temos a rede de concessionárias e os fabricantes originais. Agora sabem ressoar com você emocionalmente e vender o desnecessário. Assim, as pessoas estão encontrando formas criativas de financiar carros. Seja por meio de credores de maior risco ou para tomadores subprime, eles estão dispostos a assumir dívidas em ritmo alarmante. É por isso que estamos vendo os níveis de recuperação de posse que estamos vendo. Mesmo pessoas com boa taxa de empréstimo ou pontuação de crédito, 2 a 3% dessas pessoas estão inadimplentes em seus veículos. As pessoas em geral não conseguem pagar os novos preços desses veículos. Agora, por que isso? Como chegamos aqui? Vimos o que ocorreu na pandemia em 2020 com a escassez, falta de chips e de estoque. Com as pessoas em casa e muitas fábricas fechando, era difícil encontrar estoque extra. Os governos repassavam dinheiro e as pessoas gastavam sem hesitar. Mas adivinhe, 4 ou 5 anos depois, o governo vem e bate a porta e eles querem o dinheiro de volta, mas infelizmente muitas pessoas já gastaram demais. Muitas pessoas estão comprando coisas, muitos desses veículos sob o pretexto de que vão manter o valor, porque lá em 21, 22 meio que fez isso. Mas como vemos o padrão, mais variedade comum, a depreciação convencional começa a entrar em alta velocidade. E aqui temos, agora as pessoas se foram e derivaram para o território de patrimônio negativo, ou submerso. Então é aqui que estamos hoje. Estamos em uma posição onde as pessoas gastaram e compraram muito além de seus meios nos últimos 4 a 5 anos. E aqui temos os fabricantes percebendo que as pessoas pensam mais com seus corações e não tanto com isso. Eles estão dispostos a gastar o que for preciso para satisfazer o capricho emocional de obter um novo veículo. E quanto custam esses novos veículos? Bem, quando você fala sobre acessibilidade, a maioria das pessoas realmente não pode pagar por esses veículos. Se você orçar corretamente, fazer as contas e seguir a regra dos 24/10, 20% do preço desse veículo você deve dar como entrada. Empréstimo de carro de 4 anos e 10% do seu salário bruto mensal ou renda não devem ser excedidos para comprar esse veículo. Se você pensar nisso, 20% de entrada em uns $50 mil é 10 mil. Quantos têm 10 mil dólares no banco? Se você tem menos, provavelmente não poderá pagar por esse veículo. Eu já disse, né? A grande maioria da população tem menos de 8 mil dólares em todas as suas economias. Isso inclui a aposentadoria. Por que você gostaria de gastar o que acumulou ao longo dos anos para a poupança de aposentadoria? O fim da estrada, quando você espera se aposentar aos 60, 65 ou 70, que você agora está consumindo isso. Como entrada, nem mesmo um pagamento integral pelo veículo, mas uma entrada para o seu novo veículo. 4 anos, você decide, 104 anos, você não deve exceder se não puder arcar com as parcelas mensais. Ao financiar o carro por 4 anos, você gastou demais. Procure algo mais barato. É simples assim. Se você precisa estender 84 meses, você já perdeu o jogo e estragou tudo. Se você está com 84 meses, é provável que também não tenha dado os 20% iniciais. Isso quer dizer que você provavelmente estará endividado de 1 a 2 meses depois de comprar esse carro. E você ficará assim pelos próximos 8 a 10 anos. A pior parte é quando você tem que consertar algo 5 anos depois e está fazendo esses pagamentos de 1.200 por mês e você não tem mais garantia. Agora você pode pagar por aquele novo veículo que justificou tão prontamente que eu preciso dele por causa da garantia. Não gosto de dirigir carros velhos que preciso consertar e me preocupar com garantia. Como a maioria dos fabricantes só oferece garantia de 3 a 4 anos, você está fora desse período de cobertura no momento.
Mas agora, além disso, a última geração de veículos, essa nova onda de carros e caminhões que estão saindo, são extremamente não confiáveis. Talvez eu não deveria dizer que são extremamente não confiáveis. Existem alguns veículos novos, muito confiáveis, é realmente mais uma questão da complexidade de alguns desses novos veículos. Ao lidar com transmissão continuamente variável, tecnologia híbrida combinada com injeção direta e diversos motores turbo de 3 cilindros funcionando no modo de desligar. Boa sorte em consertar qualquer coisa disso sozinho. Injeção direta. Tente remover um injetor de um sistema de injeção direta. Boa sorte. Eles estão ali, apertados, o que dificulta a remoção e pode quebrá-los. Tente reprogramar um problema que provavelmente também não estará ao seu alcance. Consertar um veículo moderno por conta própria na sua garagem é muito complexo para o faz-tudo médio nos dias de hoje. Então agora você tem que pagar a taxa de 220 da oficina para conseguir? Seu carro usado que era novo nos últimos anos agora está sem garantia. Como chegamos aqui? Por causa de um empréstimo de carro que durou 84 meses. Além disso, não fornecemos um valor de entrada adequado, o que nos deixa presos a este empréstimo indefinidamente. As parcelas do nosso carro estão tão altas que não sabemos como lidar com isso. Então pensamos em nos livrar dele, trocando-o por outro. Erro número 2. Você tenta trocar um veículo com patrimônio negativo. Adivinha, você tem que cobrir essa diferença. Você pode ter no máximo X dólares investidos nesse veículo nos últimos 4 anos. Você precisa conseguir 15 mil dólares. Você já ouviu algumas das estatísticas? Um número significativo de pessoas hoje em dia tem 6.800 dólares devedores em patrimônio negativo em seu veículo. Isso mesmo, essa é a média. Em suma, você pode tentar restaurar a garantia do seu novo veículo, mas é necessário cumprir todos os requisitos. Quanto você devia no último empréstimo? Portanto, é provável que muitos que transferem seu patrimônio negativo para o próximo empréstimo estarão em uma situação ainda pior do que no início. Como chegamos aqui, a menos que você possa pagar à vista ou manter seus empréstimos de carro com período reduzido a 3 ou 4 anos, a situação é complicada. A menos que você tenha pelo menos 20 a 50% para dar como entrada e a menos que você mantenha seus pagamentos mensais abaixo de 10% do seu salário bruto mensal, você realmente não pode pagar por aquele carro novo. Com preços de 100 a 120 mil dólares ou até mesmo em carros econômicos, agora que estão avaliados entre 35 a 45 mil dólares, há uma boa chance de que a maioria das pessoas realmente não possa pagar por isso. Se você fizer as contas, eu venho de uma formação em engenharia e gostamos de provar tudo com números. Considere conceitos como arco, flash, energia incidente e impedância interna ao pensar sobre o assunto. Em factoides em termos de números e engenheiros pensam com números. Números provam tudo, matemática prova tudo, e se a matemática não bate e a soma não fecha, sinto muito pela sua sorte. Mas a questão principal é, como chegamos a este ponto? Poderia ser a ganância dos OEMs, poderia ser a natureza excessivamente zelosa e as táticas de marketing agressivas desses fabricantes, dizendo o que você precisa e conectando em uma rede, em uma nível emocional, provavelmente é um pouco de tudo isso, mas o fato é, minha mensagem para cada um de vocês: compre um carro novo se você puder fazer isso confortavelmente dentro de seus meios, e você não está esticando o resto do seu estilo de vida para fazer isso. E com tudo isso dito, certifique-se de apertar aquele botão de inscrição, acariciar aquele pequeno sino de notificação para que você saiba quando o próximo vídeo incrível aparecer na sua fila. Espero ver cada um de vocês no próximo. Até logo, tchau!